Bloco de fundação, sapata isolada, sapata associada, sapata corrida, sapata excêntrica, radier. O que todos esses tipos de fundação têm em comum? Exatamente, são tipos de fundações rasas. E é sobre esse tipo de fundação que nós trataremos aqui no Dica RV de número 42. Nós vamos falar sobre cada um desses tipos de fundações, conceitos de projeto e conceitos normativos. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá falar tudo sobre fundações rasas. Antes de falarmos sobre as fundações rasas, vamos definir o que seria uma fundação rasa. Então eu peguei aqui o item 3.28 da NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações, que trata exclusivamente das fundações rasas e fundações profundas. E neste item, ela define fundação rasa como um elemento de fundação cuja base está assentada em profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Traduzindo isso, vamos supor que nós temos uma sapata de 1 metro por 80 centímetros. Aí qual que vai ser a menor dimensão dessa fundação? 80 centímetros. A profundidade ela tem que ser inferior a 2 vezes 80 centímetros. Então, 2 vezes 80 centímetros, 1,60 m. E aí vai ser considerada uma fundação rasa, ok? E aí ela continua, recebendo aí as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. A fundação rasa, a NBR 6122, ela também define como fundação direta ou superficial. Mas aí cabe uma divergência. Para mim, na minha opinião, fundação rasa é diferente de fundação direta. Aí ela coloca como se fosse a mesma coisa, né? Fundação rasa e, entre parênteses, fundação direta ou superficial. O que seria uma fundação direta? Uma fundação direta é aquela que recebe as cargas da estrutura e transmite ao solo por meio de sua área da base, como é o caso dos blocos de fundação, que nós falaremos daqui a pouco, das sapatas, do radier. Né? Pegou as cargas e transmitiu ali direto por sua área da base, né? Pela ponta. Só que o tubulão ele também recebe as cargas da estrutura e transmite ao solo por meio de sua área da base, que nada mais é do que uma sapata. A base do tubulão nada mais é do que uma sapata. Os cálculos de tubulão, eles eliminam a resistência por atrito lateral do tubulão. Porque o que é uma fundação indireta? Uma fundação indireta no caso das estacas. É uma fundação que recebe as cargas da estrutura e transmite ao solo por meio da resistência por atrito lateral e resistência de ponta. Então, o tubulão não é uma fundação indireta porque a gente desconsidera a resistência por atrito lateral, considera somente a resistência de ponta, que nada mais é do que uma sapata. Então, o tubulão é considerado uma fundação direta, por ser uma sapata, só que até 15 metros de profundidade, né? Sem atrito lateral, somente resistência de ponta. Então, o tubulão é considerado uma fundação direta, só que não é uma fundação rasa, nem superficial. É um tipo de fundação profunda, só que direta. Por isso que eu, Igor, não considero fundação rasa a mesma coisa que fundação direta. Eu não trato como sinônimos. Fundação rasa, blocos de fundação, sapata, radier. Aí sim. Aí fundações diretas. Aí sim. Bloco de fundação, sapata, radier e tubulão. Ok? Então o tubulão, para mim, é uma fundação profunda, porém direta, e eu não considero fundação rasa a mesma coisa que fundação direta. Tá? Mas aqui é só para abrir um parênteses mesmo, e vamos prosseguir falando das fundações rasas, primeiramente falando do bloco de fundação. E aí a NBR 6122, aqui no item 3.3, define o bloco de fundação como um elemento de fundação rasa de concreto ou outros materiais, tais como alvenaria ou pedras. Só que o mais comum mesmo de se realizar um bloco de fundação é de concreto. Faz muito tempo que eu não vejo executar bloco de fundação com alvenaria ou pedras, a não ser nas construções de interior. Aí eu vejo, de vez em quando eu vejo fazer bloco de fundação com alvenaria, né? Porque em alguns solos do interior de São Paulo,
divisa com Minas Gerais ali, o solo é muito bom, é muito resistente, então eles fazem algumas sapatas ali com alvenaria. Mas aqui, na obras comuns aqui, edificações, é muito difícil ver bloco de fundação com alvenaria ou pedra. O mais comum mesmo é o concreto. E aí ela fala aqui, ó, dimensionados de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo material, ou seja, pelo concreto, no caso, sem necessidade de armadura. Então, nós temos um bloco de fundação ali que somente é concreto, né, sem a necessidade de concreto armado. É claro que esse dimensionamento deve ser feito de modo a eliminar essa armadura. Se nós não realizarmos um dimensionamento, fazemos um bloco ali qualquer, com dimensões qualquer, com altura qualquer, sem se preocupar com eliminar essas tensões de tração, sendo resistidas pelo aço, né, porque as tensões de tração ali vão ser resistidas pelo próprio concreto, se a gente não eliminar isso, aí vai ter a necessidade de armadura, que aí o pessoal vai fazer aquela gaiola na obra, né? Essa gaiola aqui, que é a armação de um bloco de fundação, tá? Então o pessoal inclusive chama isso daqui de sapata, mas não é um bloco de fundação. Isso daí é uma armação de um bloco de fundação. Porém, se a gente dimensionar ele de modo a eliminar a necessidade de armadura, a gente não precisa colocar, tá? Isso eu falei em um vídeo ensinando como dimensionar um bloco de fundação e dispensar a armadura. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para você acompanhar como é que faz esse processo de dimensionamento, ok? Então, o bloco de fundação, aqui definido e aqui ilustrado numa imagem real aí, ele é um prisma, tá vendo? É um prisma quadrangular, se as bases forem iguais, né? Por exemplo, 60 por 60, 80 por 80, vai ser um prisma quadrangular, ele vai ser certinho aqui. Se as dimensões deles foram diferentes, por exemplo, 1 metro por 60, 80 por 1,20, aí vai ser um prisma retangular, tá bom? Então ele tem esse formato aqui, o prisma retangular, ele tem esse formato aqui, tá bom? E sem a necessidade dessa armadura, mas se não houver o dimensionamento correto para eliminar essa armadura, aí sim ele vai ter essa armadura aqui em formato de gaiola. Beleza? Então, é importante ressaltar também que o bloco de fundação é diferente de bloco de coroamento, que eu vejo algumas pessoas confundindo esses dois termos. O bloco de fundação é esta fundação aí que nós mostramos. Ele recebe a carga da estrutura e transmite ao solo por meio de sua área da base, ok? Então, esse é o tipo de fundação, bloco de fundação. O bloco de coroamento, ele não é um tipo de fundação. Ele vai receber as cargas da estrutura aqui e vai transmitir as estacas que estão abaixo dele. Então aqui nós temos o bloco de coroamento de 1 estaca, bloco de coroamento de 2 estacas, de 3 estacas, de 4 estacas. Então ele só vai pegar essas cargas e transferir as estacas. A fundação dessa imagem aqui são as estacas, não é o bloco de coroamento. O bloco de coroamento não é um tipo de fundação. Ela é somente um elemento estrutural ali para transmitir as cargas para as estacas. Nós aqui no Dica RV também já dimensionamos bloco de coroamento para 1, 2, 3, 4 estacas. Vou deixar o link aqui na descrição, os links aqui na descrição desse vídeo para você ver o processo de dimensionamento desses blocos de coroamento, tá? Então, bloco de fundação, bloco de coroamento não são a mesma coisa. Bloco de fundação, um tipo de fundação rasa, bloco de coroamento, somente um elemento ali de transição de cargas, tá? E aí a gente entra na sapata isolada, outro tipo de fundação rasa. E aí, no item 3.38, a NBR 6122 define uma sapata como um elemento de fundação rasa, de concreto armado, agora sim, ele deve ser armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele sejam resistidas pelo emprego da armadura especialmente dispostas para este fim. Vamos ver isso aqui um pouquinho na prática. A sapata isolada ela tem esse formato aqui trapezoidal. Então, o que seria uma sapata isolada? Uma sapata isolada é aquela que recebe a carga de apenas um pilar. Então, geralmente aqui no centro. Quando nós não temos um pilar aqui no centro da sapata, ela é considerada uma sapata excêntrica, que aí nós já vamos falar sobre ela. Então, a sapata isolada ela recebe a carga de apenas um pilar.
certo? Por isso que é chamada de isolada, um pilar só. E aí ela tem esse formato trapezoidal. Esta aqui é uma vista, uma perspectiva, essa daqui é uma vista em planta, né? E essa daqui é uma perspectiva lateral, uma vista lateral. Vocês podem ver que ela tem essa base aqui, que nós chamamos de rodapé, e no momento de dimensionamento de H0, ela tem essa altura aqui de no mínimo 20 centímetros, e depois ela vai reduzindo o seu tamanho. É diferente do bloco de fundação, que o bloco de fundação ele continua, né, formando um prisma. Aqui não forma um prisma, aqui forma um elemento trapezoidal que vai diminuindo as suas dimensões. E aí a armadura ela vai no rodapé, fazendo o que a gente chama de pé de galinha, o que eu vou mostrar daqui a pouco. Então aqui uma sapata aqui na vida real, né, com o seu rodapé, e vai diminuindo, formando esse formato trapezoidal, uma sapata isolada, recebendo a carga de apenas um pilar. Então nós temos aqui outro exemplo de uma sapata isolada, e aí aqui a armação dessa sapata isolada, em formato de pé de galinha, que vai no rodapé da sapata. Então, se nós pegarmos aqui esse rodapé, subtrairmos o cobrimento que tem que ter de concreto aqui em cima e o cobrimento de baixo, nós vamos ter a altura desses ganchos, de todos esses ganchos aqui. E claro, todos esses ganchos, todas essas armaduras, tanto o distanciamento dessas armaduras, o espaçamento, quanto a bitola, enfim, as dimensões, nós realizamos no dimensionamento de sapatas isoladas. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para você ver na prática como dimensionar essa sapata isolada, um elemento de fundação rasa. Tá, agora vamos imaginar que eu tenho um pilar ali, que eu tenho que fazer uma sapata isolada, só que eu tenho outro pilar bem ao lado, bem próximo. E na hora que eu for executar essa sapata isolada, e a sapata isolada do lado, não vai caber no terreno porque elas vão se chocar. Né? As sapatas elas vão se chocar pela proximidade dos dois pilares. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma sapata só envolvendo esses dois pilares. E aí nós temos a chamada sapata associada. Então, a NBR 6122 define a sapata associada no seu item 3.39 como uma sapata comum a dois pilares. E aí, essa definição ela também se aplica se nós tivermos, por exemplo, dois pilares aqui alinhados e outro pilar, por exemplo, aqui na frente dele, tá? Então, formando um triângulo. Então, dois pilares aqui e um pilar aqui na frente. Aí nós fazemos uma sapata incluindo os três pilares. Nós também temos uma sapata associada. Agora, se nós tivermos três pilares, um ao lado do outro, e aí fazer uma sapata envolvendo os três pilares alinhados, a gente não vai ter mais uma sapata associada, e sim uma sapata corrida, que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos ver na prática o que seria uma sapata associada. Então uma sapata associada aqui recebendo as cargas dos dois pilares. Então nós temos aqui um elemento de fundação cuja recebe dois pilares, é comum a dois pilares. Ou se tivesse um terceiro aqui do lado, faria uma sapata envolvendo os três, desde que não estivesse alinhado para não ser considerada uma sapata corrida. Aqui um exemplo na prática de uma sapata associada. Eu tenho aqui provavelmente um pilar aqui, outro pilar aqui. Podem ver que eles estão bem próximos um do outro. E aí não dava para fazer duas sapatas isoladas, uma do lado da outra. E aí faz-se uma sapata associada envolvendo os dois pilares. Aqui outro exemplo de sapata associada, executada no reforço estrutural. Né? Nós temos o reforço estrutural aqui de dois pilares, próximos um ao outro, não dá para fazer uma sapata isolada aqui, um para cada um, e a gente faz uma sapata associada. Lembrando que a economia na obra, para realizar a economia na obra, a gente tem que eliminar as sapatas associadas, tem que tentar eliminar, fazer sapatas, o máximo possível de sapata isolada, se a gente estiver trabalhando com sapata. E aí, a gente tenta reduzir as dimensões da sapata. Como é que a gente reduz a dimensão da sapata? Tentando embutir ela numa profundidade que o SPT era maior, né? Se o SPT for maior, a tensão admissível do solo vai ser maior, ou seja, a área da sapata vai ser reduzida. Então a gente
reduz a dimensão das sapatas, das duas sapatas, e aí tenta fazer duas sapatas isoladas, tenta caber no terreno ali duas sapatas isoladas para não precisar fazer a sapata associada. Porque a sapata associada é mais cara porque ela tem uma viga de rigidez. Então, se a gente pegar aqui essa imagem aqui de uma outra sapata associada, a gente vai ver aqui no meio dela a gente tem uma viga de rigidez. Essa viga de rigidez é dimensionada como se fosse uma sapata, uma viga qualquer, né? Uma viga estrutural. Então, essa é uma sapata associada. Aqui eu tenho um outro exemplo de sapata associada com a viga de rigidez, um exemplo de uma viga de rigidez aqui. Então, quanto mais sapatas isoladas e quanto menos sapatas associadas, mais econômica vai ficar a obra, tá bom? Então, da sapata associada, como realizar esse pré-dimensionamento, mais conceitos, eu falando um pouco mais sobre sapata associada, também vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo para falar sobre sapata associada. E aí, como eu comentei anteriormente, se a gente tem dois pilares e uma sapata comum a dois pilares, a sapata associada. Porém, se eu tenho três pilares ou mais alinhados, todos na mesma direção, e aí eu faço uma sapata envolvendo todos esses pilares, eu tenho a sapata corrida, tá? Então, ó, esse exemplo aqui de três pilares em uma sapata só. Não deu para fazer uma sapata isolada para os três, né? Como no mesma situação ali da sapata associada, aí eu faço uma sapata corrida, né? Envolvendo três pilares ou mais. A sapata corrida, ela também é feita quando, por exemplo, nós temos alvenaria estrutural. É um tipo de fundação boa para alvenaria estrutural. Então, a alvenaria estrutural, a gente não vai ter pilares ali, ou seja, não vai ter cargas concentradas. Nós vamos ter cargas distribuídas, né? Então, não faria sentido a gente colocar uma sapata isolada. Claro, dá para fazer sapatas isoladas com viga baldrame, realizando a transferência de cargas para essas sapatas, mas o pessoal costuma fazer muito sapata corrida, porque aí já pegaria essas cargas lineares distribuídas uniformemente e aí realizava a transferência de cargas aí para o solo, muito executadas então. Nesse caso em que nós temos pilares muito próximos aos outros, muros de contenção, o pessoal costuma utilizar sapata corrida, alvenaria estrutural, essas cargas lineares uniformemente distribuídas, tá? Aqui eu coloco uma imagem que não é uma sapata corrida, mas sim uma viga baldrame. O pessoal costuma confundir sapata corrida com viga baldrame. A sapata corrida, ela é um elemento de fundação rasa que recebe as cargas da estrutura e distribui ao solo. A viga baldrame, ela não tem essa função. A viga baldrame, ela não recebe as cargas da estrutura e transmite ao solo. A viga baldrame, ela transmite as cargas da estrutura para uma sapata que está ao lado. Então, quando eu tenho viga baldrame, eu tenho sapata também. Eu não posso ter somente viga baldrame. Então, a viga baldrame, ela transmite as cargas da fundação, da estrutura, para as sapatas. As sapatas corridas não, elas já recebem as cargas da estrutura e transmitem ao solo diretamente. Então, a viga baldrame, ela não é um tipo de fundação. Tá bom? Então essa é a diferença entre sapata corrida e viga baldrame. E aí lá no início, lembra quando eu falei que a sapata isolada, geralmente o pilar ele vai no centro dessa sapata, né, para formar um pilar ali no eixo de gravidade da sapata, no meio da sapata. Porém, quando não é possível colocar esse pilar no eixo, no centro de gravidade dessa sapata. Eu tenho que colocar ela mais para o canto, como é o caso da sapata de divisa. A sapata de divisa é um tipo de sapata excêntrica, onde eu tenho o pilar fora do eixo de gravidade dessa sapata. Então, do centro de gravidade dessa sapata. Então, eu tenho um pilar aqui no canto dessa sapata. Se eu tenho um pilar aqui no canto dessa sapata, vai gerar um momento que vai tender a levantar essa sapata. Vai fazer tender a fazer um movimento de gangorra. Esse lado aqui dessa sapata tem a tendência em levantar. Então, se eu tenho um pilar fora do centro de gravidade, eu tenho uma sapata excêntrica, como é o caso que ocorre nas sapatas de divisa. Então, quando eu tenho uma sapata excêntrica, normalmente eu tenho que fazer uma viga de equilíbrio, uma viga alavanca também chamada, com
com outra sapata ao lado, com outro pilar ao lado, para evitar esse momento aqui e evitar essa gangorra, esse movimento aqui de gangorra que tende a levantar essa sapata e causar problemas na obra. Então eu faço essa viga alavanca, né? Essa viga de equilíbrio. Então aí uma sapata excêntrica mais detalhada, vista de cima aqui com essa viga alavanca, que abraça os dois pilares, certo? Essa viga alavanca, então vendo aqui uma vista lateral e também a perspectiva das sapatas e da viga de equilíbrio, ou também chamada de viga alavanca. E aí aqui na prática sendo executadas essas sapatas excêntricas, não, aqui não é sapata de divisa, somente foi uma situação onde não deu para locar o pilar no centro de gravidade dessa sapata. Então loca-se no canto da sapata e aí a gente tem que fazer essa viga de equilíbrio aí, essa viga alavanca para combater esse momento. Então não é somente na divisa do terreno. Existem outras situações. É claro que normalmente, mais de 90% dos casos, a sapata excêntrica é uma sapata de divisa, que é onde a gente coloca o pilar fora do centro de gravidade da sapata. Né? Então é onde ocorre a sapata excêntrica, por isso que a sapata excêntrica normalmente também é chamada de sapata de divisa, né? Mas o termo correto é sapata excêntrica. E aí tem como fazer, vamos supor que eu tenho um galpão muito grande, e aí eu não tenho como fazer uma viga alavanca, uma viga de equilíbrio. Eu tenho uma sapata aqui, excêntrica, e aí eu vou pegar essa viga alavanca e vou colocar onde? Sendo que outra sapata está muito longe. Aí vai ficar inviável economicamente eu fazer uma viga alavanca. Tem como eu fazer uma sapata excêntrica sem uma viga alavanca, sem uma viga de equilíbrio? Tem como. Só que, claro, ela deve ser dimensionada para este fim. Ela deve ter as suas dimensões com base em tentar reduzir esses momentos para tentar reduzir esse efeito de alavancamento aqui da sapata. E claro, vai depender das cargas e do solo também. Então, é um tipo de fundação aqui que é possível de ser executado, porém a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de dimensionamento aqui, tá? Eu também vou deixar um link aqui no card na descrição desse vídeo falando um pouco mais das sapatas excêntricas e também das sapatas de divisa que eu também já comentei aqui no canal. E aí aqui é uma situação onde a gente elimina a possibilidade de viga alavanca, fazendo uma estaca T. Então eu tenho uma sapata, vamos supor que essa sapata aqui, né, executada na divisa do terreno, e aí se eu entrar com uma estaca aqui embaixo, entrando dentro dessa sapata, ela vai meio que puxar essa sapata para baixo, evitando que ela faça esse movimento de gangorra. E aí eu vou ter uma estaca chamada T, também executada em sapatas excêntricas, na divisa do terreno. Então é uma solução para a gente evitar ali fazer a viga alavanca. Claro que vai depender das cargas, vai depender de uma série de fatores. Mas é um tipo de fundação que inclusive é uma fundação de comportamento misto. Né, que ela é uma sapata e uma estaca. A gente não considera nem ela uma fundação direta, nem uma fundação indireta. É uma fundação de comportamento misto. Tá? Então vamos falar agora das dimensões mínimas, né? Alguns critérios normativos que a NBR 6122 fala a respeito dos blocos de fundações das sapatas. Né? Então, implanta as sapatas isoladas ou os blocos não podem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Então, no concreto acabado isso, né? Tirando a armadura, no concreto acabado mesmo, 60 por 60, 70 por 70, 60 por 80, enfim, a dimensão não pode ser inferior a 60 centímetros. E o problema é que muitas lojas de materiais de construção vendem aquelas gaiolas que eu mostrei para vocês, que é a armação do bloco de fundação, de 40 por 40, 50 por 50. 50 por 50 até vai, porque aí você vai com 5 centímetros de concreto de um lado, 5 centímetros de concreto do outro, acaba com 60 por 60. Aí beleza. Mas eu vejo muito fazendo essas gaiolas inferiores, com a sapata acabando ali 50 por 50. Isso é muito errado. Isso tem que ser revisto.
Mas então, a dimensão mínima desses tipos de fundações que eu comentei, de todos os tipos de sapata e do bloco de fundação, não pode ser inferior a 60 centímetros. E a profundidade de assentamento. Como eu comentei lá anteriormente, a fundação rasa é aquela cuja base está assentada a uma profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão em planta. Em terrenos vizinhos, nas divisas com terrenos vizinhos, como eu falei da sapata excêntrica, da sapata de divisa, a gente tem que fazer uma sapata com profundidade não inferior a 1,5 m. Tá? Então a gente tem que embutir essa sapata a 1,5 m. Só que aí a norma ela também fala assim, ó, em casos de obras cujas sapatas ou blocos tenham, em sua maioria, dimensões inferiores a 1 m, essa profundidade mínima pode ser reduzida. E também quando a fundação for assente sobre rocha. Aí não precisa a gente quebrar a rocha, né? Executar ali uma demolição da rocha para a gente executar a sapata a 1,5 m de profundidade. Então, quando tiver também inferior a 1 m, né, 80 por 80, 70 por 70, essa profundidade ela pode ser reduzida contanto que seja dimensionado para isso. As suas dimensões sejam dimensionadas, o SPT seja bem visto para ver a tensão admissível do solo, tudo isso que eu comentei em vídeos que eu deixei os links no card na descrição do vídeo, para você acompanhar como realiza esse processo de dimensionamento. Tá? Então esse é o que a norma fala a respeito de profundidade. E também outro item aí no 7.7.3, o lastro. O lastro de concreto magro, ele tem que ficar 5 centímetros. Toda a base da sapata, toda a base de bloco de fundação tem que ter esse lastro. Então, todas as partes da fundação rasa, direta ou superficial, e de novo, ela é cita direta, né? Em contato com o solo, sapatas, viga de equilíbrio, né? A viga alavanca também tem que ter esse lastro de concreto magro, que é o concreto não estrutural, de no mínimo 5 centímetros aí, para não ter contato com o solo, tá? Então vamos lá falar um pouquinho agora de outro tipo de fundação, incluindo a fundação rasa. Vamos supor que a gente tem um terreno, vai construir uma obra ali que eu tenho várias sapatas, várias sapatas, uma sapata ao lado da outra. E aí fica... Esse não é o caso, essa imagem aqui até tem poucas sapatas, né? Não tem muito. Mas vamos supor que eu tivesse outra aqui, aí outra aqui do lado, outra aqui na frente, tivesse realmente muitas sapatas, muito trabalho para fazer muitas sapatas. Na prática, se a área das sapatas ocupar mais de 70% da área de projeção da obra. E aí o que a gente faz? Um radier. O radier, então, ele nada mais vai ser do que uma sapata envolvendo todos os pilares da obra, toda a estrutura. Então é uma placa, é uma laje de concreto armado apoiada no solo que recebe todas as cargas da estrutura de todos os pilares e transmite para o solo, que é o radier, tá bom? Então, resumindo, o radier ele é muito executado quando a área das sapatas ocupa mais de 70% da área do terreno ali, da área de projeção da construção. Aí faz uma estrutura só para evitar trabalho, né? O radier é um tipo de fundação muito utilizado também quando a gente quer reduzir os efeitos do recalque diferencial. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sapata aqui, uma sapata isolada aqui, outra sapata isolada aqui. Essa sapata isolada, ela vai recalcar. Toda sapata recalca. Todo tipo de fundação recalca por processo de adensamento do solo, por outros quesitos. Então, mesmo que seja em poucas unidades de milímetros, essa fundação, ela tende a recalcar um pouco. Então, se essa sapata recalcar mais do que essa, a gente tem um recalque diferente, que é o chamado recalque diferencial. Só que, dependendo das grandezas desse recalque, podem acontecer problemas patológicos, manifestações patológicas nessa construção, como rachaduras a 45 graus do recalque diferencial. Enfim, por isso que toda sapata deve ser muito bem dimensionada, o estudo do solo deve ser feito para averiguar isso. O cálculo de recalques também deve ser feito. Enfim, quando a gente tem um terreno ali com um comportamento imprevisível, com um solo heterogêneo, a gente tem que reduzir esses recalques. Ou então a gente embute uma sapata, faz várias profundidades diferentes, né? Profundidades diferentes de assentamento para sapatas isoladas, dimensões diferentes, para a gente reduzir esses recalques e tentar igualar esses recalques.
né? Por isso que não é muito bom a gente dimensionar uma sapata, falar que ela vai ter 1 metro por 1 metro, 1 metro de assentamento, 1 metro de profundidade e igualar para todas, né? Calcular para todas. Isso é ruim, porque a gente tem que avaliar mesmo o comportamento daquele solo em volta para ver os recalques, que essas sapatas vão recalcar para ver se vai estar no recalque admissível ali para não ter recalque diferencial prejudicial à construção. Quando esse solo é muito heterogêneo e isso vai acontecer, o radier ele também é adotado, porque o radier ele vai recalcar por inteiro e aí a gente não vai ter problema de recalque diferencial. Então, nessa situação, o radier ele também é utilizado. E aí é um tipo de fundação, aí um tipo de radier já concretado. Lembrando que para executar esse tipo de radier, a gente tem que tomar muito cuidado com já as passagens hidráulicas e elétricas por baixo aí antes de realizar a concretagem do radier. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo falando tudo sobre fundações rasas. Né? Eu espero que você complemente esse vídeo também com todos os vídeos que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, falando sobre exclusivamente sobre os blocos de fundação e seu dimensionamento, exclusivamente sobre sapata isolada, sapata associada, corrida, excêntrica. Também tem um vídeo falando de sapatas para pilares com geometrias diferentes, por exemplo, sapata para pilar de elevador, que formam um U, ou sapatas que formam pilares que formam um L, né? E aí a gente tem que executar uma sapata ali tomando cuidado com o centro de gravidade desses pilares. Então, espero que você tenha gostado. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que todos os dias nós colocamos conteúdos e dicas como estas novas por lá. Acompanhar-nos também no RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. Toda segunda-feira de manhã, nós lançamos um episódio novo falando da construção e engenharia civil. Essa semana, segunda-feira passada, nós lançamos um vídeo falando sobre instalações elétricas para grandes edificações. Nós tivemos a ilustre presença de um convidado muito especial que nos ajudou a falar sobre isso. E claro, inscrever-se aqui no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, ativando aí o sininho. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve.